Pessoal, estamos recebendo agora, no Dia do Professor, nosso palestrante, o mestre aqui, José André. É um presente, né, para nós professores aqui. Como eu estava falando a vocês, quem diz que professor não trabalha, né, ou que trabalha pouco? A gente está aqui no Dia do Professor com esse grande presente, recebendo aqui André, para a gente se ampliar. Estamos aqui nesse momento estudando e trabalhando, e a gente tem uma oportunidade aqui para a gente se ampliar enquanto profissional e melhorar a educação desse Brasil e, consequentemente, também a reboque desse mundo. Então, queria desejar aqui, pessoal, boas-vindas a todos vocês, parabéns a cada um de vocês aqui, né, por estarem nesse momento, no dia 15 de, no dia 15 de 15 de outubro, estudando, buscando ser o melhor profissional. Isso é que vale a pena, né? Eu fico muito feliz com a dedicação de vocês, como eu falei no início, estou falando agora, e trazer esse presente como o José André aqui, que trabalhou bem com a teoria da transposição didática. Ele vai trazer aqui essa teoria, ele vai trazer aqui a aplicação da teoria, ele vai falar como vai ser a dinâmica do trabalho, se ele vai querer que vocês façam perguntas durante a palestra dele, ou se ele prefere no final. Eu já posso dizer que a gente deu uma esquentada nos motores, André. Sempre a gente faz um esquento nos motores quando vem um palestrante, tanto que eu boto às 8 para a gente começar a esquentar os motores às 7, né? E a gente está aqui cheio de dúvidas, né? Com muita fome de aprender, e a gente está aqui de braços abertos para lhe receber nesse dia tão importante que é o dia da representação do professor. José André, ele foi meu aluno, né? Quando eu passei no concurso da universidade em 2012, a primeira turma que eu trabalhei foi a turma do José André. Eles já estavam no quinto período, no meio do curso, e aí entrei lá, comecei lá, entrei nessa turma, né? Também aprendendo muito. A maioria dos alunos não queria ser professor, não sei se José André lembra disso. Eu perguntava quem quer ser professor? 40 alunos na sala, só 5. E eu dizia, por que vocês não querem professor? Ah, porque professor não tem futuro, não. Eu quero ser, eu quero ser policial, eu quero ser alguma coisa. E eu comecei a falar dessa coisa de ser professor. Foi assim, eu fico muito feliz com essa as universidades hoje, os alunos buscando ser professor, entendendo o valor dessa profissão, né? Porque a cabeça antes não sabia qual era a expansão de ser um professor. E dessa turma, muitos viraram mestres, outros já estão doutorandos, e daqui a pouco vão virar doutores, cada um trabalhando uma teoria diferente. Isso me alegra muito. Cada quinta-feira está recebendo um deles aqui. Então, o José André, fez a a graduação bastante aplicado, estudiosíssimo, né? Mora em Águas Belas. André tem uma história pessoal que eu tenho, assim, muita admiração, cara de muita garra, muita guerra. A gente acha que só a gente que tem problema, né? Se André falar a história dele aqui, não é hoje, ele é outra palestra, né, André? É outra palestra, se ele for falar a vida pessoal dele, das histórias da luta, né? Infelizmente, a pessoa que cuidou de José André foi esse ano, né? E André, numa luta muito grande, sem pai, sem mãe, e numa luta difícil, mas foi para o caminho correto, foi estudar e fez a graduação, estudiosíssimo, muita matemática, sabe? Muita matemática, não é só educação matemática. Participou do grupo de pesquisa, fez a seleção do mestrado, foi aprovado, foi orientando de Rosinalda, né? Professora Rosinalda Aurora de Melo Teles, grande profissional também. E muitos aqui já conheceram, tiveram o privilégio de conhecer. E fez aí o mestrado dele. Ele vai falar um pouco melhor sobre isso hoje. Tenho muito orgulho desse rapaz, uma pessoa de coração do bem também, né? Cara que sabe crescer sem puxar tapete. Ele hoje é coordenador, ele pode falar melhor,
lá em Águas Belas, e vem desenvolvendo um trabalho bastante rico lá, e só me dá alegria, né, saber do que ele vem construindo, e parece que vai ser pai, né, André? Também, né? Já está encomendado, né? Também, também. A pandemia é um caso assim muito, se não tiver cuidado, a pandemia faz menino, viu? Então, assim, todo mundo dentro de casa direto, né? Não tiver cuidado, menino nasce. Com o André foi mais ou menos assim. Então, ele vai falar um pouco dele. André, é um prazer muito grande receber você aqui hoje. Esses nossos alunos são alunos dedicadíssimos. Eu tenho orgulho de cada um deles. São intelectuais, estudiosíssimos. Você vai ver aqui as perguntas. Os alunos não chegam aqui de graça. São dedicados, envolvidos. Então, cada quinta-feira que eu chego aqui, eu fico ansioso para começar essa aula, porque não é porque eu vou ensinar, é porque eu vou aprender com eles. E aí a gente trouxe essa dinâmica das palestras também para poder a gente trocar ideias e venho trazendo também uma professora desde a semana passada, que é a professora Kátia. Ela também, antes de você, ela vai falar um pouquinho, depois você fala, só para ela se apresentar novamente, para você pelo menos, que o pessoal já vem. Professora Kátia, pode abrir sua câmera também, se possível. Ela está se preparando para o mestrado, assim como você se preparou e passou. E o trabalho dela é TAD, com estruturas aditivas e outro elemento, e metodologia. Ela quer fazer uma relação dessas coisas. E aí você trabalhou com estrutura multiplicativa, mas a sua contribuição de transposição didática vai ser bom, que ela vai dar uma olhada como é que você fez. E para entender TAD, esse iníciozinho da teoria da transposição didática é muito importante. Né? Você, olha, as palestras, coincidentemente, vai mexer com o teu projeto. E para os alunos aqui, que vão fazer ainda TCC, cada teoria que a gente vem trabalhando nas quintas-feiras, eles podem escolher o que é que eu vou trabalhar, o que é que eu quero trabalhar no meu TCC. Então, eles vão ter a oportunidade aí de escolher e depois procurar o José André, ou Robson, né? Ou Kessia, ou outros que vierem aqui para poder contribuir, né? Ok? Professora Kátia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Ok? Espero que você Obrigada, Diógenes. Explore aí, né, essa sala virtual e também o palestrante José André. Primeiramente, só agradecer a Diógenes aí pelo convite. Diógenes é excelente professor aí da graduação, aprendi muito. Como ele falou aí um pouco, nós tínhamos esse pensamento de não querer fazer, de tipo, ser professor, né? A grande parte da turma não queria ser professor, a grande maioria queria ir para outras áreas, como ele mesmo falou, ser policial militar, policial civil, entre outras áreas, mas não queria ser professor. E Diógenes chegou como um novo, né? No quinto período, chegou lá trazendo um pouco da didática, da matemática, de várias áreas que a gente poderia atuar quando terminasse matemática, não só ser professor em sala de aula, mas criador de questões, né, Diógenes? Fiz questões contigo também, eu e Demétrios. Então, mostrou várias áreas onde a gente poderia trabalhar. Então, meu nome, como o Diógenes já apresentou aí, meu nome é André, eu sou mestre em Educação Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco. Como ele bem também falou, minha orientadora foi Rosinalda, e eu estou como coordenador aqui há 6 anos, aqui de Águas Belas, coordenador de matemática, e também sou professor do Estado, também aqui de matemática. Então, a ideia de hoje, Diógenes, é trazer uma conversa, né? E também aprender com vocês, que, como o Diógenes mesmo falou, sei que vocês tiveram um aquecimento muito bom com o Diógenes, que eu me lembro muito bem de um trabalho que eu fui apresentar, o primeiro trabalho de Diógenes. Diógenes quase me reprova do primeiro trabalho. Mas é assim mesmo, você vai aprender muito. Pode falar, cara. O cabo treme as pernas no treino? Treino. Ele quase dava zero pra gente. Então. E olha que era uma equipe boa de hoje. Era eu, Marcel, Demetrio, só cara que estudioso. Ele botou
A gente apresentou, pensava que estava sendo o bam, quando pensou ele puxou foi o tapete de uma vez. Quem nunca? É bom saber que É. não é só comigo. Verdade, mas serviu muito, Diógenes. Aprendi muito a partir daquele dia. Pensamos bem e melhoramos também o que nós fazíamos, né? Que, na verdade, era fraco mesmo. A pessoa pensando direitinho, era fraco o que nós fazíamos mesmo. E serviu de lição para a gente melhorar, né? A gente melhorar e crescer também como futuros professores naquela época e hoje professores, né? Então, a ideia de hoje, pessoal, é aprender também com vocês. Eu não sou o detentor do saber, eu vim aqui também faz o quê? 2 anos que eu terminei esse estudo. E de hoje, quando fez esse convite, eu tive que voltar a estudar, dar uma relembrada nesse estudo, em transposição didática, e aprofundar. A professora Kátia, que vai utilizar TAD. Esse é um passo inicial para entender um pouco da TAD, né? Claro que a TAD é bem mais complexa que a transposição didática, mas é um passo inicial. Então, a ideia é essa, é ter uma conversa com vocês, tanto que o tema da palestra é transposição didática, uma conversa para professores. Então, e a dinâmica da gente hoje, eu acho que, se vocês concordarem, nós vamos conversando, fazer essa conversa mesmo, como está acontecendo aqui de hoje. E no decorrer do que eu vou falando, vocês podem já fazer perguntas e, ao mesmo tempo, eu vou respondendo. Certo? Tranquilo aí de hoje. Então, Tranquilo, André. Pode ficar à a vontade. professora Kátia vai querer se apresentar ainda? Ela está aí? Não, pode dar continuidade, André. Pronto, pois tranquilo, Kátia. Eu vou seguir aqui. Eu estava, primeiramente, também, parabéns aí para todos os professores, aí, feliz dia do professor aí, que possamos continuar nesse trabalho, de estar sempre estudando aí, nos aperfeiçoando aí. Eu sei que os grupos de Diógenes valem muito a pena. Eu participava, assim, ainda participo, né? Assim, em teoria, mas na prática vou pouco, mas do GPEM, aprendi muito lá, vale muito a pena essas discussões aí, esse momento de conversa, de diálogo, vale muito a pena e serve para construir nosso conhecimento, né? Conhecimento como professor, que sempre precisa estar buscando esse conhecimento, ou seja, nunca sabemos de tudo. É igual eu começo minha palestra dizendo que eu não sou o detentor do saber, na verdade, eu quero ter uma conversa com vocês sobre transposição didática. E também aprender com vocês, desde já, também aprender com vocês, que eu sei que tem vários momentos aí com o Diógenes, né, de discussão, e estudo também de vocês, e a ideia é essa.